gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto da menina aqui no meu canal, A Vida em Microcontos. O vídeo de hoje é do nosso quadro Café com Deus. Faz tempo que a gente não tem café com Deus aqui. E hoje o Senhor preparou, colocou uma palavra no meu coração maravilhosa. Eu tenho certeza que assim como falou comigo, vai falar muito com você. Deixei a playlist do Café com Deus aqui nos cards para depois você fazer uma maratona e assistir desde o começo. E eu já estou com a minha canequinha de café, então pega aí o seu café e vamos ficar atentos no que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Tchim, tchim. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho, já deixa seu like aqui também. Se você não gostar, deixa seu dislike, não tem problema não. O importante é você mostrar que você tá vivo, que tem outra pessoa aí do outro lado, tá bom? Não tem problema. Mas participa aqui com a gente, tá? E esses dias, gente, acredito que foi antes de ontem, que Deus começou, eu estava no meu serviço e Deus começou a falar comigo, começou a colocar no meu coração sobre algo que a gente precisa ser e se a gente era, a gente precisa voltar a ser. Deus colocou no meu coração algo sobre referência. Tá, e o que seria referência, Rosa? Então, eu fui lá no Pai dos Inteligentes, que é o dicionário, e basicamente tem várias coisas que pode ser, que pode dar ideia, que pode ter significados de referência. Uma delas é conjunto de qualidades ou características tomado como modelo. O que é modelo? Algo que é seguido, algo que é tomado para fazer o mesmo, Referência também é recomendação, gente. Por exemplo, tem muitas empresas ou muitos empregos que só pegam a pessoa para trabalhar, só empregam, se a pessoa tiver referências, tiver uma carta de referência, senão eles não pegam. E essas referências precisam ser boas, Referência também pode ser destaque ou um indicador de qualidade. Por exemplo, o hospital tal é referência em odontologia. Então esse hospital, ele é referência. Ele está num lugar de destaque, onde muitos tomam como modelo, como referência, para não só fazer estudos, mas também para pelo menos chegar perto do que ele é. Ou seja, referência é algo que pode ser tomado como modelo, Ou além de estar em destaque, tem destaque com excelência. Então, gente, essa palavra é muito forte, é muito profunda. Se a gente for pensar e meditar com Deus sobre ela, é muito forte. Por exemplo, o escritor tal é uma das maiores referências literárias. É um destaque e é um destaque de excelência. E aí eu comecei, a meditar com Deus e comecei a falar, meu Deus, aonde é que nós vamos chegar com essa palavra, Senhor? Eu sempre faço meus atendimentos, que eu trabalho na área comercial de uma escola. Então os clientes que eu entro em contato, eles vêm e eles sempre perguntam, tem um ponto de referência? Vários pontos de referência. Se você chegar em tal, você vê tal coisa, tal prédio, você segue, você vai ver um outro ponto de referência, enfim, pontos de referência. Para que servem os pontos de referência? Porque a gente já viu o que significa. Para que servem os pontos de referência, gente? Ponto de referência geralmente é conhecido, gente? Todo mundo ou a maioria das pessoas passam por ele. Por isso que é um ponto de referência, porque está em destaque. Eu logo me encontro. Eu estava perdida, não sabia onde eu estava. Será que eu peguei o ônibus errado? Será que eu peguei o caminho errado? Mas aí, achando o ponto de referência, eu volto para o meu caminho. Eu deixo de estar perdida e vou para onde realmente eu preciso ir, seguir. Então, quando a gente está perdido, querido, o ponto de referência nos traz de volta para o caminho. Ele nos mostra o caminho certo. Então, o ponto de referência ajuda quem está perdido a reencontrar o caminho de volta. Comecei a meditar nisso e eu comecei a perguntar para o Senhor, meu Deus, porque de repente me deu um sentimento de responsabilidade muito grande. Porque aí eu comecei a entender o que o Espírito Santo estava querendo me falar. Ele estava me chamando a atenção para algo muito sério. Simplesmente eu estava me perguntando para Deus e para mim, será que eu tenho sido um ponto de referência? Em 1 Timóteo 4,12 diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé
e na pureza. Olha só como um ponto de referência precisa andar. Será que eu tenho sido e agido dessa forma? Pelas nossas atitudes. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Seja um exemplo. Então, gente, olha só. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, ou seja, não é só faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não, filho. É na palavra, mas é no procedimento, nas atitudes, no amor, porque, né, evangelho sem amor, na fé, porque o justo anda pela fé, e na pureza, né, querido, porque a gente se santifica cada vez mais para encontrar com Jesus, para estar com Ele, para Ele nos usar. Eu comecei a meditar com Deus, Senhor, será que eu estou agindo como um ponto de referência? Eu me preocupei, queridos. Eu me preocupei porque, principalmente na época que nós estamos vivendo, em época de Panda e também de Mia, que eu não posso falar a palavra inteira, senão o YouTube é capaz de fazer alguma coisa com o meu vídeo, uma simples palavra pode arrebentar com vocês sabem. Nessa época, querido, como tem pessoas até dentro da igreja fechando direto, só online. Eu conheço pessoas que não conseguem servir a Deus sem ir para a igreja física, mas infelizmente eu conheço pessoas que falaram para mim: Rosa, eu não sei ser crente sem ir para a igreja. Eu falei: amada, e eu lembro que eu falei isso, nós não estávamos ainda nessa época. Eu ainda falei: amada, mas se de repente acontecer alguma coisa, você de repente mora num lugar muito longe de uma igreja e você consiga ir só de uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, você deixa de servir a Deus? Ela: não consigo servir a Deus assim. Aquilo me preocupou. E hoje nós estamos vivendo em momentos, estamos assim. As igrejas não têm, por enquanto, permissão para abrir. Só online. Como estão essas pessoas? Estão perdidas, né? Tanto as que não conhecem Jesus, como as que já estão na igreja. E eu pensei: meu Deus, então, querido, será que a gente está sendo ponto de referência para essas pessoas? Quando se tem um ponto de referência, não se perde mais tempo. Quando você tem um ponto de referência, a história muda. Quem estava perdido à beira do caminho não está mais perdido. Se encontra. O caminho muda. O que era errante entra pelo caminho certo e segue. Quem encontra um ponto de referência, para ele nada mais é igual. O que era igual? Uma vida perdida, né? Sem direção. Quando não se encontra, quando não acha o caminho, querido, não tem nenhum ponto de referência, você está sem direção. E pessoas assim, estão assim. Mas o ponto de referência, ele é importante para convencer a pessoa. Por quê, querido? Porque ele é. Ele sabe o que ele é, não deixa de ser quem ele é. Você tá entendendo? Eu tô falando de pessoas aqui, de mim, de você. Que para você ser um ponto de referência, primeiro você precisa ter identidade. Nós falamos muito aqui no canal sobre identidade, vamos falar muito mais, porque é importante, porque você precisa saber quem você é. Quando você sabe quem você é filho de Deus, acima de qualquer coisa, você é filho de Deus. Quando você assume isso na sua vida, você assume também a autoridade de Deus. Você descobre que o Espírito Santo está sobre você, está na tua vida. E não é você que convence o perdido, mas é aquele que está em você que convence o perdido do caminho errante que ele está. Mas para que isso aconteça, para que Deus consiga essa liberdade de usar você, você primeiro precisa saber quem você é. Ponto de referência. Não deixa de ser quem é, porque sabe que é. Acabou. Só que não é você que convence. É o Espírito Santo que está em você. Você sabe quem você é e sabe a quem pertence. Você, eu, somos pontos de referência. Somos lugares de passagem. Por que, Rosa? Veja bem, gente. Quando eu estou perdida. Ai, moça, precisa achar um lugar. Eu sei que tem um ponto de referência tal. Quando você passar por tal lugar, depois de 2 pontos você pode descer, atravessar a rua, já tá lá. A pessoa passa pelo ponto de referência, mas o destino dela não é o ponto de referência. Mas é importante passar pelo ponto de referência para encontrar o destino dela. Você tá entendendo? Não é você que convence a pessoa do caminho certo, de que ela tá errada ou tá certa. É o Espírito Santo que tá em você. Mas ela vai ver que ela precisa passar por você. É por isso que Deus quer que a gente abra bem a nossa boca. É por isso que Deus coloca pessoas no nosso caminho pra gente mostrar o caminho para elas. Para elas, então, achar o destino, que é Deus. Somos lugar de passagem, não somos o destino é Deus.
mas elas precisam passar pela gente. A gente mostra o caminho e elas encontram o caminho. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você, como ponto de referência, tem essa missão importante de mostrar Jesus para ela, que é o caminho. E quando ela encontrar Jesus, aí ela vai entender como ir ao Pai. Ela precisa estar com Jesus, precisa estar nesse caminho. As pessoas vão passar por você, mas a glória não é para você. Quem convence não é você, é o Espírito Santo. A glória é pro papai, tá? Então, não pense que você é o tal, que você é o vasão perto das vasilhas. Você é um vaso que Deus poderia usar qualquer outro vaso, mas Ele achou graça em você e Ele vai usar você. Então lembre de dar glória para Jesus. Uma coisa que eu aprendi, e todas as vezes que eu vejo que o meu ego quer inflar, eu falo isso pra minha alma. E aí ela pega e murcha, e lembra o lugar dela, lugar de adoradora. Eu lembro de uma frase que eu aprendi que diz assim: eu não sou a única pessoa que Deus quer usar, sabe? Eu não sou a bam. E se Deus não me usar, nada vai funcionar. Já viu gente assim? Conhece? Se Deus não me usar, se eu não estiver lá para orar, se eu não estiver lá para abrir o culto, se eu não estiver lá para solar aquele hino no grupo de louvor, se eu não estiver lá para reger as irmãs, nada acontece. Tá repreendido em nome de Jesus. Fala isso pra sua alma também, querido. Eu não permito que a minha alma infla. Eu falo pra mim: eu não sou a única pessoa que Deus quer usar, mas eu sou uma pessoa única. Você é uma pessoa única. Cada um de nós temos o nosso jeitinho, a nossa forma particular de ser, a nossa essência que vem de Deus. Mas a cada um, Deus tem um propósito, a cada um Deus deu um potencial, a cada um de nós foi capacitado por Deus. Embora nós não sejamos os únicos, a única pessoa para Deus usar, mas somos pessoas únicas e é por isso que Ele vai nos usar. Quando você fala assim para sua alma, não tem ego que resista, que infle, não permita crescer. Eu sou bam. Eu não sou nada se o Espírito Santo não olhar para mim e quiser me encher e me usar. Quem sou eu sem Deus? Nada. Então eu não permito bater no peito e falar: eu sou a única pessoa que Deus quer usar. Não sou. Mas eu sou uma pessoa única. Na minha simplicidade, na minha pouca força, nas minhas limitações como ser humano. Aleluia. Mas eu sou uma pessoa única, dependente de Deus, dependente dessa presença. E só por isso Ele escolheu me usar e te usar. Glória a Deus. Precisamos saber quem nós somos. Você precisa saber quem você é em Deus. Tem gente perdida dentro da igreja, perdido em meio a tanta religiosidade, mas não conhece o Deus que serve, não conhece o Pai. Ele vive falando que é filho, mas não conhece o próprio Pai. Mas olha, em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus e isso, só de você ser filho de Deus, você tem esse poder, porque você recebeu Jesus. Poder de ser filho de Deus. Essa é a sua identidade. Quem é ponto de referência tem autoridade. Olha só: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Ó Deus falando de exemplo, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. É assim que Deus quer que a gente ande. Quem é ponto de referência ocupa lugar de destaque. Quando a gente tem identidade, a gente identifica o nosso lugar de destaque. A pessoa não conhece o destino dela, mas a pessoa precisa ver o destino na vida do ponto de referência. Deu para entender? A nossa responsabilidade como ponto de referência é muito grande, porque tem muita gente que não conhece Jesus. Tem muita gente que acha que Jesus é de um jeito. Foi pregado para elas que Jesus é um Deus mau, que Deus é um Deus vingativo,
cansativo. A vida das pessoas que deveriam ser ponto de referência serviu de pedra de tropeço. Tem gente que escandaliza, tem gente que escandalizou tanto o nome de Jesus que não consegue estar nessa palavra, né? Que lemos agora. Fizeram tudo o contrário, por pura religiosidade. E ao invés de trazer essas pessoas, afastaram elas ainda mais de quererem conhecer Jesus. É uma palavra assim que a gente não leva muito a sério até a gente parar para pensar e meditar no peso que isso tem. Nossa melhor e maior referência foi e é Jesus. Ele mostrou exatamente como a gente deveria viver, não essa religiosidade que a gente vê por aí, um querendo ser mais santo que o outro, um querendo mostrar que sabe mais que o outro. Esses dias eu vi no jornal não, eu vi no Twitter, que é uma das redes sociais, como eu já falei aqui, que eu mais gosto de ficar, né? Embora ultimamente tenha sido um pouco intrigante devido a essas lutas políticas que estamos vendo, mas mesmo assim eu ainda gosto mais dali. E, gente, eu fiquei tão triste. Eu vi duas coisas. Uma, eu acho que se você viu, você vai lembrar, que é um pai de família com uma criança no colo dentro do mercado, chorando, querendo um óleo e um pacote de arroz, porque não tinha condição, estava desempregado por conta de tudo que está acontecendo, né? Fecha isso, fecha aquilo. Não quero entrar em detalhes em relação à política aqui, até porque eu já tenho minha opinião formada sobre isso, mas isso não vem ao caso agora. E um outro fato que eu vi, um rapaz que foi salvo por alguns policiais militares, ele ia se suicidar numa passarela. Por quê? Porque disse que tinha perdido o emprego, não sabia o que fazer. Perdidos à beira do caminho, não sabiam o que fazer, queridos. Aí eu pergunto pra vocês, queridos, o que a gente tá fazendo, né? Nós como pontos de referência. Por que essas pessoas, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, por que elas não conseguem achar os pontos de referências? Aonde estão os pontos de referências nessas horas? Porque por mais luta que nós estejamos passando, nós temos um dom, nós temos um Deus que cuida de nós. A gente pode passar apuros, dificuldades, porque a gente passa mesmo. Ser crente não é... Jesus nunca prometeu, se você me aceitar, me seguir, você vai ser rico, você vai ser famoso. Não, simplesmente ele quis dizer, no meu resuminho, se prepare porque vão te odiar no meu nome, vão te perseguir no meu nome. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque se eu venci, você vai vencer também, porque eu tô com você, você não vai passar sozinho. Nós temos essa certeza, mas existem pessoas que estão perdidas, sem saber o que fazer. Perderam. O verbo perder fazem parte da vida delas. Elas perderam o emprego. Muitas, além do emprego, perderam a saúde. Além de tudo isso, ainda perderam entes queridos, amigos, conhecidos, vizinhos, truco, camonga. E é nessa hora que eu e você, como ponto de referência, precisa se encontrar com elas de alguma forma. Mas se de repente o ponto de referência tá perdido também, né? E eu vou te mostrar como que nós, como ponto de referência, podemos estar perdidos. A gente sabe que a nossa maior referência é Jesus. Quando você é ponto de referência, você tem autoridade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Você, que muitas das vezes acha que não tem autoridade de Deus na tua vida. Você que ainda não se encontrou, não tem identidade. Hoje você vai, quando acabar esse vídeo, você vai crer que realmente você é um ponto de referência que Deus escolheu, separou para Ele, para um grande propósito. Falar dele. Nós temos esse vídeo da dinâmica identidade, depois você assiste também esse vídeo, também uma dinâmica sobre Deus nos escolheu e nos separou. É muito rapidinho, é muito simples, mas que você, não é por muito falar, né? Você vai entender o que Deus quer falar com você. Quando Ele nos escolhe, nos separa, Ele nos dá autoridade. E às vezes quando Deus faz uma promessa pra gente, a gente acha que é amanhã que vai cumprir. A gente esquece que um dia para Deus às vezes pode ser 1000 anos. E às vezes 1000 anos pode ser um dia. Não existe tempo para Deus, existe para nós. Mas o tempo se prostra aos pés de Deus. Então Deus faz uma promessa e você, amanhã. Não vem amanhã e não acontece. Depois de amanhã. Aí vem depois de amanhã e não acontece. Vai passando os dias, as semanas, os meses, os anos.
Rosa, o que tem a ver com a palavra? Você vai entender onde eu quero chegar. Aí, com o passar dos anos que foi feita a promessa a você e nada aconteceu, sabe o que acontece? Vem os amigos, sabe os amigos? Esse tipo de amigos são uma bênção, cuidado com eles. Os amigos, a família, o pessoal da igreja, o diabo. Vê uma renca toda, sabe pra quê? Aí começa a falar, cadê? E começa a fazer piadinha com você, porque o tempo vai passando. Geralmente, quando Deus fala com você, ou na igreja, ou sei lá o quê, ou você comentou com alguém, ou se for na igreja ou dentro da sua família, viram que quando Deus fez a promessa, nada aconteceu, e começa. Aí, gente, em Provérbios 13:12, diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, aquela esperança que você tinha amanhã, depois de amanhã, vai se esvaindo, vai se adiando cada vez mais. O que você esperava que acontecesse imediatamente, logo, você não espera tanto, porque já passou tanto tempo que faz adoecer o coração. E aí junta as pessoas falando no seu ouvido, e você já começa a duvidar, será que foi Deus? Ou até você nem duvida, as pessoas mesmo falam, será que foi Deus mesmo? Aí o diabo vem e fala, sabe o quê? Não foi Deus nada. Nem pergunta se foi Deus, ele já afirma, não foi Deus não, porque se fosse Deus tinha cumprido. Porque, queridos, ele usa de sofisma, né? O que é sofisma? Meias verdades. Porque ele conhece a palavra, então ele vai usar isso aqui contra você. E nessas horas que você está esquecendo de quem você é, você acaba engolindo. E ele nem pergunta mais, será que foi Deus? Não, ele já fala logo, não é Deus não. Porque na palavra diz que quando Deus fala, se cumpre. E aí você come aquela comida estragada. E foi o que aconteceu comigo, quer dizer, não aconteceu, mas eu estava muito triste. E o Senhor havia feito uma promessa para mim há muitos anos. Porque talvez você esqueceu que é um ponto de referência, precisa voltar para o seu lugar. Porque tem pessoas que estão morrendo, que precisam, uma palavra tua muda completamente, traz elas de volta para o caminho. Aleluia. Acabamos de falar aqui que a falta de esperança, a esperança que se adia, adoece o coração. Tem pessoas com o coração tão dolorido, tão doente, que estão achando que só o suicídio é a saída, mas não é só isso. Suicídio não é a única saída é Deus, é Jesus. E quem vai falar isso para elas? Eu e você. Mas se nós esquecemos de quem somos, como vai ser? Hashtag como faz? Não faz. Quando a gente esquece quem a gente é, ou quando a gente não sabe quem a gente é, Deus ele faz questão de mostrar quem a gente é. Por que eu tô falando isso? Lembra que nós falamos de autoridade? Para você ter autoridade, não basta você saber quem você é, não basta você saber que você está no lugar de destaque. Por quê? Porque para ter autoridade na vida, você precisa exercer uma coisa chamada obediência. E não adianta você cantar bem, pregar bem, ter fama, ser muito conhecido, o pontão de referência das galáxias. Mas Jesus não te conhece. Teu nome não é ouvido no céu. Teu nome é falado aqui na terra. Mas no céu você é um estranho. Escuta o que eu tô te falando. É muito sério, querido. Como Deus me fez uma promessa, você precisa esperar. E sabe quando Deus fala que tem algo, porque Deus não une pessoas, une propósitos? Você precisa esperar, querido. Não dá pra você ficar com as pessoas erradas até a pessoa certa chegar. Porque a pessoa certa passa por você e você nem perde a bênção. Nem com a pessoa errada, nem com a pessoa certa. Então o que eu fiz? Eu esperei. Estou esperando. E aí veio o inimigo. Não é, imagina. A sua juventude está indo embora. Nossa, você não quis mais casar, né? Você escolheu ficar solteira, né? E eu comecei a ficar comecei a questionar o Senhor. Achando, duvidando do que Deus tinha falado. Não do que Deus tinha falado, mas de quem eu era, de onde eu estava. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Aí num belo dia, olha só, pra você não esquecer pra que você foi chamado. Um belo dia, uma irmã na minha casa. Quem será? Sem avisar. Fui lá, era uma irmã da minha igreja. Olha só, querido. Ela, desesperada, totalmente perdida. Irmã, posso conversar um pouquinho com você? Eu queria que você fizesse uma oração por mim. Eu vou te contar o que está acontecendo. Aí eu,
Irmãs, eu não tinha nem amizade com ela, tá? Assim, era paz, só, mas assim, ela não era minha amiga, não era do rol da minha amizade, sabe? A gente não era chegada ao ponto de se abrir, de se desabafar. Eu me assustei, tá bom, pode entrar. E começamos a conversar, aquela irmã começou a falar o que estava acontecendo no casamento dela. E eu só, enquanto ela estava falando comigo, eu falando com Jesus. O que está acontecendo, Jesus? Que história é essa? Eu não sou casada, Jesus. E vai vendo. E ela falando do que aconteceu no casamento dela. E ela ora por mim, irmã Rosinha. Ora por mim, porque eu vou me separar, eu vou me divorciar do fulano, que é o marido dela, com 2 crianças, querido, pequenininha. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, essa irmã veio aqui, não deixa ela voltar de mão vazia, Senhor. Falei com ela, falei o que o Espírito Santo estava mandando falar. Oramos, daqui a pouco, pela infinita misericórdia de Deus, Deus me toma em profecia. Eu falei com ela, ela saiu de lá renovada. Eu só fiquei abismada e Jesus, quietinho, não falou nada. Eu falei, meu Deus, essa irmã poderia ter ido na casa da esposa do pastor, de fulana, que tem mais experiência até do que eu, que é casada, mas aqui, e Deus quieto, gente, quieto. E eu entendi, querido. Sabe o que eu aprendi? Quando aquela irmã foi embora, passaram uns dias. A igreja onde eu congregava, hoje o pastor, ele dorme no Senhor, mas na época, a gente em peso, a igreja em peso ia pra monte, pra vigília, era uma bênção. A gente foi pra vigília esse dia. Quem estava na vigília não, no monte. Quem estava no monte? O marido dessa irmãzinha. A irmãzinha não estava, porque ela acho que ela ficou em casa cuidando das 2 pequenas, porque eles revezavam, né? Quando um ia, o outro não ia. E o esposo foi. E a gente naquela oração, daqui a pouco eu bato o olho no irmão e Deus fala, vai lá que eu tenho algo pra ele. Aí eu, Deus, vai. Porque, querida, a gente sabe que falar é muita responsabilidade. Não é porque eu tenho covardia de deixar Deus me usar, não. É pelo que sai da minha boca, é uma responsabilidade. Mas aquele que tem intimidade com Deus sabe quando é Deus e quando é emoção, certo? Eu vi que emoção não tinha nada. E aí eu via que cada vez mais eu ficava quietinha. Daqui a pouco o irmãozinho vinha pra minha direção. E um mistério só. E eu, Jesus, eu não fui até a montanha veio até a mim. Querido, daqui a pouco Deus me toma em profecia para aquele irmão. E Deus mandou falar. Que não precisa falar aqui porque é algo dele com Deus. Amados, passando uns dias, Deus fez algo tão tremendo naquele casal. Deus renovou o casamento. Deus abriu uma porta de emprego excelente para aquele irmão. Olha, parecia 2 pombinhos de novo. Deus quebrou o laço porque eles estavam para se divorciarem. Aleluia. Quando você se deixa ser ponto de referência, as pessoas acham um caminho de volta. E sabe o que Deus falou? Lembra que Deus estava em silêncio comigo? Deus falou comigo. Porque Deus não deve nada para ninguém. Quando você pergunta algo para Ele, para você pode estar demorando, mas até para receber a resposta de Deus, Ele te prepara primeiro. Sabia disso? Deus não vai te responder de qualquer jeito. Se você não tem estrutura nem para receber a resposta, porque se Deus falar, você não vai crer. Então Deus te prepara primeiro para depois receber a resposta. E foi o que Deus fez comigo. Aí o Espírito Santo bradou e falou comigo. Tá vendo? Para que eu te chamei, Rosa? Para ser ponto de referência. Tá vendo? Para que eu quero? Será que quem te prometeu não é fiel para cumprir, Rosa? Porque eu restaurei o casamento em poucos dias. Porventura, eu também não posso restaurar a sua vida sentimental, Rosa. Aleluia! Glória a Deus! E Deus me mostrou que eu estava no caminho certo. Que vale a pena às vezes esperar em Deus. Não importa o tempo, querido, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas o tempo de Deus é perfeito, porque faz parte da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Não é quando eu quero, não é quando você quer, é quando Ele quer, porque Ele sabe o momento certo. Quando nós obedecemos e esperamos em Deus, nós temos autoridade tal ao ponto de poder mudar a vida de alguém só pelo fato de você ser um ponto de referência. Amados, você acha que ninguém te observa?
Que o Espírito Santo começou a falar: Rosa, você nem imagina quem está te observando e já há um tempo. Observando o que você fala, o que você faz, aonde você vai, sua roupa. Você acha que ninguém te observa? Querido, ponto de referência. É ponto de destaque. É lugar de destaque. As pessoas te veem. E a forma como você procede, a sua procedência, o que você faz, tudo que vem de você vai dar um respaldo sobre Jesus para as pessoas. Ou você pensa o quê? Que tem gente que escandaliza. Você acha que eles são um ponto de referência para pessoas achar o caminho que é Jesus? Eu já ouvi gente falando: Deus me livre, aquilo é crente, tô bem do jeito que eu tô. Eu ouvi, gente, eu ouvi. A pessoa sabia que eu era crente, pois falou de outro crente perto de mim. Triste, é muito triste. É triste demais ouvir isso. E o nome do Senhor está escandalizado, né? Para conquistar essa pessoa para Deus, só Deus mostrando uma outra situação totalmente adversa, para ela ver que nem todos são iguais. Aleluia! Você está sendo observado minuciosamente. Cuidado com o que você fala, onde você vai, como você procede. Aleluia! Glória a Deus! Não é na sua força. Às vezes a gente pensa que a gente está tão fraquinho, né? Deus, faz tanto tempo. Deus, eu não aguento mais. Deus. Mas o Senhor só fala assim: queridos, quando você estiver assim, você fala: não é na minha força, é na força de Deus. Diga ao fraco que eu sou forte. Porque não é na nossa força, é na força de Deus. Ele habita em nós. É Ele quem nos fortalece. Se Ele te pediu algo, querido, obedeça. Deus usa pessoas fracas para fazer coisas extraordinárias, gigantescas, para mostrar que Ele está no controle e para provar que a glória é dele. Aleluia! Por que não falar da rainha Esther? Gente, quem era Esther, gente? Pelo amor de Deus. Quem era Esther? Plebeia, órfã, ninguém nem sabia quem era, gente. De repente, se tornou rainha. Ponto de referência. Deus tem lugar de destaque para mim e para você. Ele já deu, sabe qual? Sermos pontos de referência. Eu falo ponto de referência, não precisa ser famoso, rico, conhecidaço. É saber que através de você, almas foram salvas, foram libertas. Queridos, tem coisa mais maravilhosa que isso. E é lógico que as demais coisas Ele te acrescenta. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que o Senhor nos prometeu? Nos prometeu e nos ordenou: buscai. Você tem que buscar primeiro me agradar, buscar primeiro fazer minha vontade, buscar primeiro ser ponto de referência, falar de mim, para quando uma pessoa estiver desesperada, desempregada nessa época que estamos vivendo, sem saber o que fazer, perdido à beira do caminho, ele encontre em você um lenitivo, uma esperança, uma porta de escape, para que ele descubra: peraí, ainda há uma solução. Se chama Jesus. Ponto de destaque. Deus nos colocou em lugar de destaque. Destaque. Pá. Quem passar por você tem que encontrar Jesus, querido. Não dá para as pessoas passarem por você e passar. Os amigos, as pessoas que se relacionam com você, por onde você passa, passam por você. Às vezes até ficam por um tempo. Umas vão embora, outros ficam mais tempo, mas tem contato com você. Você precisa falar de Jesus, você precisa ser o ponto de referência. Agora fica a critério delas, se elas querem seguir esse caminho ou não, mas você precisa fazer o que você foi chamado, separado, escolhido para fazer. O que é, Rosa? É ponto de referência. Rainha Esther, do nada, Deus colocou ela num lugar de destaque. Quando se é ponto de referência, tem identidade, lembra? Sabe quem é, ele tem autoridade porque ele obedece. Não dá para ter autoridade sem obedecer. E ele está em lugar de destaque. Deus faz questão de você entrar em lugares que outras pessoas não conseguiriam entrar. Às vezes coloca você para trabalhar em determinado lugar que você fala: meu Deus, só Deus vai me trazer aqui. Às vezes Deus faz você do nada entrar numa faculdade que muitos almejam, mas você consegue. Por quê? Por que será? Lugar de destaque, porque Deus tem propósito. O ponto de referência sabe qual é
o propósito de Deus da sua vida. E ele não só sabe, mas ele vive para cumpri-lo. Olha só, Esther 4:14. Eu vou ler ele todo, não vou ler só a parte B não, tá? Porque tem tudo a ver com o que Deus quer falar. Aleluia. Mordecai falando para Esther, depois que eles ficam sabendo do plano de Amã para exterminar o povo de Deus, lembra? Aí ele fala assim para Esther: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai, Esther, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Oh, meu querido, você acha que você tá nessa faculdade porque você é boa, porque você é o bom? Estudei pacas de conseguir. Sim, Deus te capacitou, mas tem um propósito. Você acha que é por causa disso? Você acha que você tá nesse emprego? Gente, eu consegui um emprego show, tudo que eu queria, meu salário que eu vou ganhar. Não esqueça pra que você está aí. Aleluia. Você é ponto de referência e Deus está falando, não esqueça porque você está aí, porque Deus permitiu que você chegasse aí. Há um propósito com isso, viu? Quem é ponto de referência precisa saber e sabe o propósito que Deus tem na sua vida e vive para cumpri-lo. E ele falou claramente para ela, olha, se você ficar calada, se você não fizer o que Deus está mandando, o que Deus mandava Esther falar? Entrar em contato imediatamente com o rei, porque tinha que ter permissão dele para entrar na presença dele. Você já conhece a história? Para falar o que estava acontecendo, quais eram os planos malignos de Amã para exterminar o povo de Deus. E se ela ficasse calada? Deus, por amor ao povo, ia trazer livramento e socorro de uma outra forma, porque Deus é Deus do impossível. E eu creio, querido, que o nosso Deus é um Deus que, se não existe porta, Deus cria essa porta e ela passa a existir. Aleluia! Deus é um Deus que, se não há porta, Ele cria uma porta, mas que ela passa a existir, passa. Então Deus ia livrar. Você entendeu? Que Esther, ela não foi escolhida porque ela era a agraciada, a bonitona, a lindona. Nossa, a mulher. Não. Tem um gato aqui, tá, gente? Tem um gato, então relevem. Não é por causa disso, porque Deus poderia ter usado qualquer pessoa, mas Deus escolheu. Não é por causa disso, porque Deus, lembra que eu te falei? Esther não era a única pessoa que Deus ia usar, mas ela era uma pessoa única, temente a Deus, que obedecia a Deus. E você também é essa pessoa, e se você não é, em nome de Jesus você vai ser a partir de agora. Deus quer usar a mim e a você como pontos de referência da última hora. Jesus está voltando, querido, e nós somos os pontos de referência da última hora. Ela sabia o propósito de Deus na vida dela. Não só sabia, mas ela escolheu viver para cumprir esse propósito de Deus na vida dela. Porque ela também ia morrer. Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Não sabe? Primeiro de tudo, ser um ponto de referência. Sabe? Às vezes você quer ir pro sul, mas Deus quer que você vá pro norte, mas você quer ir pro sul. Enquanto você não souber qual é o propósito de Deus na sua vida, você nunca vai ser feliz. Você pode casar com o marido mais maravilhoso, com a esposa mais maravilhosa, ter os filhos mais maravilhosos, a casa perfeita, o carro, o emprego, a faculdade. Mas se você não souber o propósito de Deus na sua vida, você não vai ser completo, você não vai ser feliz. Quando a gente sabe o propósito, querido, a gente obedece. Ainda que a gente não entenda, porque tem coisas que Deus não fala tudo pra gente, porque a gente se sabota, a gente se deixa roubar. Então nem tudo Deus fala com a gente. Mas conforme os passos que a gente vai dando e obedecendo dia após dia, Ele vai mostrando. E mesmo sem entender, você segue obedecendo. Aleluia! E aí, né, a gente tem mania de cantar. A gente canta assim que até fala em línguas. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrada.
lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só que a realidade é bem diferente, né? Na vida real eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu quero que os meus sonhos se realizem. Eu nem paro pra perguntar o que Deus acha do meu sonho, dos meus planos, dos meus projetos. Eu quero ir em frente. Porque a própria sociedade cobra. Não, você precisa vencer. Não, você precisa conquistar. Você precisa crescer. Você precisa, querido, estar na vontade de Deus. Aleluia. É exatamente onde você precisa estar. Glória a Deus. Você precisa, ainda que não entenda, aceitar e obedecer à voz de Deus. Ah, mas a sociedade cobra, não, porque não sei o que fulano conquistou não sei o que, porque agora tá uma onda, né, de a jornada do vencedor, a jornada não sei o que, a jornada que se não tiver alinhado com a vontade de Deus, é uma jornada que não vai te levar pra lugar nenhum. Aleluia. Você não deve, pra começar, você não deve nada pra ninguém. Você tem um dono, você tem um dono, alguém que é responsável por você, que cuida de você. E que você vai até onde ele permitir que você vá. E ele conhece os teus sonhos, os teus planos, mas ele só quer que você fale com ele, converse com ele, porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Na vida real é muito diferente, né? A gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar, as cobranças das pessoas, tudo. Mas a gente nem pergunta, Deus, o que o Senhor acha? Oh, Deus, eu tava pensando em fazer um negócio. Quer saber a sua opinião sobre isso, Senhor? Se a gente lembrasse. Porque parece que às vezes a gente esquece. A gente esquece que Deus é o dono do ouro da prata, que é um Deus que abre porta onde não há porta, fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. E quando não tem porta, ele cria a porta, mas a porta existe, passa a existir. É um Deus que sustenta o universo com as suas mãos. Inclusive, olha pra mim e pra você, tão falíveis, tão limitados, tão frágeis, mas ele cuida, fica ao nosso redor a todo momento para que nada nos aconteça. Quantos livramentos ele nos dá na ida e na volta e a gente nem se dá conta. Não, mas a gente tem que se preocupar com o que a sociedade vai pensar. Ai, os meus pais vão me cobrar. Todo mundo da minha família tem curso superior, menos eu. Eu preciso provar que eu posso, que eu tenho. Não, querido. Você tem que ser ponto de referência. Você tem que obedecer a Deus, estar na presença de Deus e na vontade dele. O que é farol, querido, que a gente cantou? Farol é um sinaleto, né? É a referência para as embarcações. O que é ponte? Abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, pontos de referência, pontos de passagem, de destaque, de modelo, passam por você para chegar a um outro lugar, para chegar ao destino, para chegar onde elas precisam chegar. Enquanto a gente fizer a nossa vontade, sabe o que vai acontecer? Deus vai ficar com os braços cruzados. Deus vai ficar com os braços cruzados. Ué, você não é o bambambam? Você não faz? Você não acontece? Então vai, filho. Vai lá, depois não reclama. Ou é a minha vontade, ou é a vontade dele. Deus, eu não entendo. Não é isso que você fala? Deus, eu não consigo entender. Eu remo, não saio do lugar. Os meus sonhos não acontecem. Eu vou pra cá, eu faço, luto e parece que os meus sonhos correm de mim. Eu não consigo entender. E quem falou pra você que você tem que entender alguma coisa? É tempo de obedecer. Porque quando você estiver pronto, lembra que eu te falei da resposta? Que Deus nos prepara primeiro? Quando você estiver pronto pra entender, você pode ter certeza que Deus vai te explicar nos mínimos detalhes. Não vai deixar, porque Deus não deve nada pra ninguém, querido. Ele vai deixar nada em aberto. Você pode ter certeza que Deus vai fazer você entender. Só que agora, o hoje é teu. O amanhã não é teu, nem existe. Mas o hoje, o presente é teu. E no presente, no teu hoje, é pra obedecer. Deus não precisa ficar dando explicação não, querido. Do que ele faz, que ele deixou de fazer. Ele só quer saber uma coisa. Você vai obedecer ou não vai? Querido, quando eu comecei a falar com Deus sobre essa palavra, eu falei, Jesus, tá ficando pesadinha, né? A palavra pode confrontar, mas ela liberta, querido, porque você conhece a verdade e a verdade liberta. Seja liberto
do seu eu. Seja liberto da sua incredulidade em nome de Jesus hoje. Seja liberto dessa rebeldia, sabe? Dessa libertinagem de você querer fazer tudo sozinho sem sequer consultar o Senhor. Seja liberto disso hoje em nome de Jesus. Seja mais dependente de Deus. Aleluia. Busque fazer a vontade dele e estar alinhado com a vontade dele, ainda que você não entenda. Mas ele está falando, filho, você vai entender, mas não é agora. Agora você precisa só obedecer, porque faz parte do processo de você entender. Aleluia. Deus é perfeito em seu modo de agir, querido. Deus não dá ponto sem nó. Deus não faz nada que deixa a desejar. Nada que pode falar, acho que Deus errou aqui. Ih, olha, Deus esqueceu aqui. Não, Deus é responsável. Deus sabe exatamente o que está fazendo e tem o controle de tudo em suas mãos. Ele está vivo e está no trono. Aleluia. Glória a Deus. Isso tudo que está acontecendo no mundo, você acha que o inimigo da tua alma está acima de Deus, querido? Ah, você está brincando comigo se você falar que sim. Tudo isso é permissão de Deus, amado. Sabe para quê? Para acordar eu e você, que somos pontos de referência, e a gente esquece que a gente é. A gente esquece o nosso propósito, ou então nem faz questão de buscar saber qual é o nosso propósito. Então Deus tem que chacoalhar, criar, chamar situações pra gente, ops, tá acontecendo alguma coisa, vamos acordar. O ponto de referência deixa de ser ponto de referência, ele deixa de saber quem é, não tem identidade, aí não tem autoridade, porque não obedece, e aí passa, em vez de ser destaque pra glória de Deus, passa a ser destaque pra desonra. Tem alguma coisa errada aí, não é mesmo? Mas o Senhor está falando, acorda porque eu estou próximo, muito perto. Quem sabe até agora, enquanto estou falando com vocês. Quem sabe ele volta agora. A gente não sabe, porque ele não falou quando ele vem, mas ele está voltando. E um dos poderes da igreja, né, da nossa autoridade, que o Senhor entregou pra gente é a oração. O Espírito Santo que cuida de nós. Mateus 25, 1, 3. Fala sobre as 10 virgens, né? As 10 noivas. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Eu não vou falar tudo, porque você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia. Mas no verso 5, querido, nós podemos dizer que todas ficaram com sono e dormiram, porque elas estavam esperando o noivo. A qualquer momento ele poderia voltar para levá-las, né? Noivo, para se casar. Só que aí, a Bíblia fala que o noivo demorou a chegar. A Bíblia fala, no verso 5, o noivo demorou a chegar e por isso que elas pegaram no sono e dormiram. Todas elas dormiram. Está falando conosco que somos igreja. Todas dormiram, não foram só as loucas que dormiram, as prudentes também. Aleluia. Por quê? Porque esse mundo, as influências deste mundo, as dores, as tribulações, eu imagino que seja o sono. Glória a Deus. No verso 7 disseram que elas acordaram. Todas acordaram, mas 5 delas, mesmo tendo dormido, tinha uma diferença. Olha só, o problema, queridos, não era dormir. O problema era não ter óleo nas suas lamparinas. Todas acordaram, só que só 5 tinham óleo nas lamparinas. Aleluia. Então o problema não era dormir. O problema era não ter óleo. Enquanto as 5 demais não tinham. E no verso 11 mostra que as loucas que não tinham óleo nas lamparinas pediram para o Senhor abrir a porta, porque havia fechado. As prudentes entraram e a porta se fechou. E as loucas começaram a bater na porta para que o Senhor abrisse. E aí, sabe o que ele disse? Que não conhecia elas. Sabe o que eu entendo com isso, querido? O problema não era dormir, porque todas dormiram. O problema era não ter óleo na lamparina. Você entendeu ou ainda não entendeu? O problema era não ter intimidade com Deus. O problema era não ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque para você conhecer alguém não é de um dia para o outro. Para você conhecer alguém leva-se tempo, é dia após dia. E você vai se relacionando com a pessoa e vai conhecendo, e vai ficando íntimo. E relacionamento não é construído de um dia para o outro. Leva-se tempo. As candeias precisavam estar acesas, porque isso fazia parte do ritual do casamento. O relacionamento, a intimidade fazia parte para que elas pudessem
se casar. Aleluia. E Deus está falando conosco, querido. Você quer morar no céu, mas você não passa 10 minutos orando. Você quer morar no céu, mas você não pega a Bíblia para ler um versículo. Não pega nem aquelas caixinhas de... Qual é o nome daquelas caixinhas? Que tem os versículozinhos, esqueci. O Senhor vai olhar e vai falar, nem te conheço, minha filha. Ô, meu filho, nem sei quem você é. Deus está falando, tem gente que está esquecendo do propósito, tem gente que está esquecendo da sua identidade. Mas eu estou voltando, Corre! Vai comprar você agora. Óleo para suas lamparinas. Sabe o que Deus quer falar? Vai orar, vai me buscar, vai ler a palavra, vai passar tempo comigo. Vai procurar me conhecer, vai saber quem você é em mim. Volta à posição que eu te coloquei. O quê? A ser ponto de referência. Tem gente morrendo, tem gente com depressão, síndrome de pânico por conta disso tudo que nós estamos passando. Pessoas estão se suicidando e você está dormindo. Mas o problema não é dormir, é se esquecer de quem você é e para que foi chamado. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor, com essa palavra, possa te despertar, querido. Que o Espírito Santo possa falar melhor teu coração, a tua mente. Esse mundo, o inimigo quer cauterizar. Existem pessoas, conheço pessoas que apostataram da fé. Simplesmente falaram que não acreditam, que a Bíblia é só um livro de contos, mas que não merece, não é digno de total confiança. Dá para acreditar? Pessoa que praticamente nasceu no Evangelho, que praticamente pregava, cantava, vivia dentro da igreja, mas não conhecia o noivo, mas não tinha relacionamento com o Senhor, não tinham óleo, nunca foram ponto de referência. Aleluia, nesses últimos tempos vai ter gente negando Jesus, e nem precisa vir o anticristo, é antes, negando, para correr atrás de seus próprios interesses. Mas Jesus está voltando. E você precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar para a posição que o Senhor nos chamou. Ser referência, ponto de referência. Quando Deus quiser te usar como um farol em meio à noite, Ele vai te usar como um farol em meio à noite. Quando Ele quiser te usar como ponte sobre as águas, ou abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, não importa como o Senhor quer te usar, mas que Ele possa te encontrar, que Ele possa achar lugar, ainda que você não entenda, mas que você obedeça. Aleluia, glória a Deus. Façam isso, Romanos 13, do 11 ao 14, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Acorda. Sabe por quê? Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Lembra quando você creu, quando você aceitou Jesus? Passou um tempão, né? Mas Jesus está aí já. Está mais próxima. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E Ele está falando, acorda. Não há mais tempo para brincar. Não há tempo para ficar parado no meio do caminho. Não dá tempo mais, você está entendendo? Não há mais tempo. Não há mais tempo. Pode ser a qualquer momento. Amados, pode ver as escrituras em relação à igreja, tudo já se cumpriu. O que está precisando se cumprir agora é em relação aos judeus. Mas para a igreja, tudo já se cumpriu. E eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Você crê ou não? Eu acredito. Pode ser exatamente agora. E você precisa acordar. Não só acordar, mas você precisa saber quem você é. Saber qual é o propósito de Deus na sua vida e viver para cumpri-lo. Ser um ponto de referência na obediência e na vontade de Deus, porque Jesus está voltando. Eu
quero fazer uma oração por você, para que Deus venha despertar você, para que você não só acorde, mas que você acorde apaixonado por Jesus de novo, em nome de Jesus. Você vai orar comigo agora. Repita as palavras que eu fizer. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença. Eu já quero te pedir que perdoe os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Perdoa, Senhor querido, por eu ter dormido. E não só dormido, mas eu ter esquecido de quem eu sou. De ter esquecido, Pai, ou simplesmente nem ir atrás em saber o propósito que o Senhor tem na minha vida. Deus, em nome de Jesus, me perdoa, Pai. E eu te aceito de novo. Eu te aceito de novo como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que se o Senhor volta agora, eu sei para onde eu vou. Eu tenho morada certa, que é morar com o Senhor. Eu sei que se o Senhor voltar agora, eu vou para Ti, Senhor. Aqui eu não fico. Aleluia. Então me perdoa em nome de Jesus e me aceita novamente como Teu filho, como Tua noiva, Senhor. E eu recebo novamente a Tua autoridade. A partir de hoje, Senhor, me dá graça, ainda que eu não entenda, que eu possa Te obedecer, que eu possa estar na Tua vontade, que embora eu não entenda, eu sei que ela é boa, perfeita e agradável para minha vida. E ainda que eu não tenha as respostas de tantas perguntas, eu sei que você vai me preparar primeiro para ter cada uma delas, porque eu sei que você não deve nada a ninguém, Senhor. Então, em nome de Jesus, escreve novamente meu nome no livro da vida, porque, Senhor, eu nasci para Te dar glória e nasci para morar contigo. Eu nasci para viver o Teu propósito. Senhor querido e poderoso, usa a minha vida como ponto de referência, com a autoridade do Teu Espírito e ousadia do Teu poder, Senhor. Porque eu sei, meu Deus querido, que muitos estão me observando. Eu não vejo, mas muitos me observam. A forma como eu ando, como me visto, os lugares onde entro, onde saio, o que eu falo. Tudo está sendo observado minuciosamente, Deus, e tudo que eu venha fazer ou falar seja para a glória do Teu nome, Senhor. Se eu escandalizei o Teu nome, Deus, me perdoa, em nome de Jesus. Me dá sabedoria, me dá temor, aumenta a minha fé em Ti, Senhor querido. E que eu nunca esqueça, Pai, que eu tenho um dono que cuida de mim, que embora o inimigo esteja ao meu derredor, me observando, eu tenho um Deus ao meu redor que me cuida de mim, que me protege e que quebra os laços, que corta a lança e faz saber que só o Senhor é Deus na minha vida. Deixuri canta, labricai. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, me recebe de novo. Eu que estava longe dos Teus caminhos, eu que estava, Pai, tão perdido, tão perdida quanto um perdido, por estar longe de Ti, mas que a partir de hoje o Senhor me receba novamente como aquele filho pródigo que voltou todo sujo, que nem parecia que tinha um pai, mas o Senhor trocou as suas vestes, colocou um anel do dedo, fez uma festa para ele. E eu sei que hoje estou me entregando novamente na Tua presença. A festa no céu, Deixurianda, Labricai. Está tendo uma festa no céu, porque eu estou de volta, Senhor. Toma a minha vida nas Tuas mãos. Aperta a minha mão para que eu não venha Te perder de vista, para que eu não venha Te perder nunca mais. Aumenta o meu amor por Ti e pelos perdidos, e que eu verdadeiramente possa ser o que o Senhor quer que eu seja. Não o que eu quero ser, mas o que o Senhor quer que eu seja, Senhor. Porque se os meus planos, meus projetos não estiverem alinhados com os Teus, tira, Senhor, do meu coração, tira da minha mente.
E ao invés disso, o Senhor venha substituir pelos teus planos, pelos teus desejos, Senhor. Em nome de Jesus, recebe a minha vida, recebe a minha alma, Senhor. Eu sou tua, eu sou teu, em o nome de Jesus. E se o Senhor vier hoje, eu sei para onde eu vou. Tenho casa preparada, tenho uma mansão preparada. Foi o Senhor que prometeu que ia deixar o seu Espírito aqui para cuidar de nós, para nos consolar, para reger tudo em nós, mas que ia preparar uma mansão para cada um de nós. E eu sei que a minha já está pronta. E eu sei também que se eu for hoje, eu sei para onde eu vou. Em nome de Jesus, Deus, que eu possa ser um ponto de referência e todos que passarem por mim te conheçam. Todos que passaram por mim, Senhor, entrem pelo esse caminho que é Jesus, caminho, verdade e vida. Eu te agradeço, Deus, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento que o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. Aleluia. Repreende toda retaliação sobre a minha vida também, Senhor, em nome de Jesus. Põe por terra todo laço da seta maligna e me converte a cada dia para ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Seja um ponto de referência para a glória de Deus, amado, porque nós estamos indo embora. Pode ser até agora. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Ele vem. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com teu Deus. Deus te abençoe. Café fortinho, né? Café forte. Faz bem. Tchim, tchim.